Olá, pessoal, tudo bem? Reta final, já se preparando, não é? Ansiosos que chegue o grande dia? Vamos lá então. Linguagens, prova de língua portuguesa, conteúdo sempre recorrente, tipologias textuais, variações linguísticas. E ao final ainda tem um brinde. Eu vou explorar com vocês umas palavras, umas expressões que sempre entram aí na prova de língua portuguesa, para que vocês, pré-dados, para vocês lembrarem esses conceitos. Então, vamos lá. Tipologias textuais. Nós já sabemos que existem 5 tipos textuais. Vocês podem conferir também lá no Instagram, aquela videoaula, videodica que eu gravei para vocês em 2 minutos. Eu exploro essas palavrinhas-chave, mas vamos aqui ao conteúdo. Com um pouquinho mais devagar e também com algumas questões aqui para analisarmos dentro da prova do Enem, como que se dá essa cobrança. Primeira tipologia, narração. Então, vejam, pessoal, sequências narrativas. Uma das características principais delas é a ação. Então, há uma sequência de fatos em determinado espaço e lugar. Opa, espaço e tempo. Então, vejam, há determinados personagens, a sequência de fatos, ou seja, a ação, né? Um exemplo legal para vocês lembrarem são as histórias em quadrinhos. Então, no caso aqui, há uma progressão de fatos, no caso aqui, indicada pela sequência de quadros. Nós temos personagens, os fatos ocorrem em determinado lugar, né? Nós temos aqui, no caso, inclusive, a presença do discurso direto, né? As falas das personagens, certo? Então, narração, palavra-chave, história, entre aspas, ação. Segunda sequência é a descrição. Segunda tipologia, descrição. Uma palavrinha-chave para descrição, né, pessoal, é retrato, entre aspas, retrato escrito, retrato falado, ou seja, vão ser trabalhadas as características de determinada pessoa, de determinado lugar, de determinado objeto. Não há ação. Eu vou retratar a pessoa, ou o lugar, ou objeto. Palavra-chave, entre aspas, retrato. Então, vejam, eu tenho aqui um poema que ilustra bem essa situação, esse poema da Cecília Meirelles, que ela mostra como ela se percebe naquele momento. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Então, vejam, as características da personagem do eu lírico são aqui apresentadas, descrição. Já na argumentação, terceira tipologia, argumentação. Vão ser trabalhados argumentos. Você vai usar argumentos para defender uma ideia, para se posicionar, com o objetivo de que seu leitor passe a pensar como você. Você quer convencê-lo das suas ideias. Então, nós vamos ter aí uma progressão de ideias, uma linguagem mais denotativa, objetiva, direta. Vocês escreveram muitos textos argumentativos este ano. Por exemplo, artigo de opinião, editorial, carta argumentativa, são todos textos argumentativos, e inclusive os textos, as produções para o Enem, que são textos dissertativo-argumentativos. Então, na argumentação, uso de argumentos. Estão aqui ilustrando um artigo de opinião, em que a pessoa vai defender a sua ideia, e temos também uma carta do leitor, que a pessoa também vai defender aí o seu posicionamento diante de um texto, de uma reportagem que ela leu. Outra tipologia, a exposição, dissertação ou exposição. Também trabalha com ideias, mas um detalhe, não tem o objetivo de convencer alguém a pensar de determinada forma, apenas se expõe às ideias. Ou seja, vai fazer com que o leitor adquira um conhecimento que até então ele não tinha, não é? Então, vejam uns exemplos. Coloquei aqui
um verbete de dicionário, conceitos. O livro didático de vocês, ele tem muitas, ele possui muitas sequências expositivas, porque vai expor o conteúdo para vocês. Também que peguei aqui um exemplo do Wikipédia, né, que é interessante, passando uma definição aí para você. E a sequência injuntiva, os textos injuntivos, são aqueles que querem levar alguém a fazer algo. Eles expressam uma ordem, uma orientação, um conselho, está presente neles a função conativa ou apelativa, então eles tentam convencer alguém a fazer algo. No caso das receitas, elas querem levar o leitor a executar aquela receita da melhor forma possível. Em textos publicitários, horóscopos, nós temos muitos textos injuntivos no nosso dia a dia. Pessoal, então vimos as 5 tipologias. Revejam comigo. Narração, marcada pela sequência temporal, ação, palavra-chave, história. Descrição, trabalho com características, palavra-chave, retrato. Injunção, quer levar alguém a fazer algo. Palavra-chave, injunção, instruções. A exposição apenas expõe ideias. Vamos até pegar uma parte aqui da palavra, expõe ideias. A argumentação, uso de argumentos, defesa de uma opinião, certo? Vamos, então, à aplicação desse conteúdo nas questões do Enem. Como esse conteúdo é cobrado lá, como ele já foi cobrado? Sempre amparado por textos, né? Nós já sabemos isso. Que cada questão nossa da prova de linguagens vai apresentar um texto ou até 2 textos para uma questão. Então, vejam, essa questão aqui, que foi do Enem de 2017, temos um texto aqui. Vamos ao enunciado da questão. Olha, na organização do texto, a sequência que atende à função sociocomunicativa de apresentar objetivamente o cientista Antônio Damasio é a... Então, qual é essa sequência textual? Vamos grifando aqui. Sempre eu li o enunciado, eu vou vir aqui gravar as palavras que direcionam a minha resposta. Qual a sequência textual que visa a apresentar objetivamente o cientista Antônio Damasio? Aí nós vamos ao texto. Vemos lá, doutor dos sentimentos. Veja quem é e o que pensa o português Antônio Damasio, um dos maiores nomes da neurociência atual. Vai nos apresentar o Antônio Damasio. Observem, trabalha com características físicas. Ele é baixo, usa óculos, tem cabelos brancos penteados para trás e costuma vestir terno e gravata. Fala aqui também de alguns aspectos da sua personalidade também. Vejam, ele não confirma em nada o clichê que se tem de cientista, ele é preocupado em ser o mais didático possível. Ele considera que muitas ideias não provêm apenas da ciência. Então, apresenta essa figura que é o doutor Antônio Damasio. Aí nós vamos perceber que está descrevendo-o. Aí, tranquilamente, nós vamos marcar que essa sequência é a descritiva, pois delineia um perfil do professor, apresenta-nos esse professor. Olha essa outra questão do Enem 2016. Está apresentado, então, um texto para nós e já mostra aqui para nós qual a sequência textual predominante. Fala, ó, a descrição, subjetiva ou objetiva, permite ao leitor visualizar o cenário onde uma ação se desenvolve e os personagens que dela participam. O fragmento do romance caracteriza-se como uma descrição subjetiva, por quê? Pessoal, lembra comigo? Descrição é aquele texto, então, que vai apresentar características.
de uma personagem, de um lugar, de um objeto, e ela pode ser subjetiva ou objetiva. Quando ela é subjetiva, ela é marcada por sentimentos, por impressões próprias de quem escreve. E quando ela é objetiva, são impressões mais objetivas, diretas, não marcadas pela subjetividade. Então, vejam, nós temos aqui uma descrição subjetiva, por quê? Vamos passar os olhos aqui, olha. Um cachorro cor de carvão, como assim cor de carvão? Essa é a impressão que eu tenho, eu que descrevo, né? Dorme no azul etéreo de uma rede de pesca enrolada sobre a grama. Azul etéreo, que cor é essa? É uma impressão bem própria de quem está escrevendo. Vamos ver mais. Os degraus cinzentos da escadaria. Vamos observar. Nós temos várias outras características aqui que são objetivas, né? Mas vamos procurar as subjetivas para sabermos responder. Ó, o vento nordeste salgado, impressão própria de quem está escrevendo, né? Vejam. Ok. Então, essas impressões, uma cor de carvão, um azul etéreo, degrau cinzento, vento nordeste salgado, mostra uma impressão de quem está escrevendo, sentimentos, impressões próprias do locutor. Então, vejam, vai criar uma ambiência própria por meio de nomes e verbos metaforizados. Quando ele fala cachorro cor de carvão, tem toda aí uma metáfora, tem todo um trabalho subjetivo. Daí nós vamos marcar aqui, né? Então, não seria por causa das expressões adverbiais, não seria por causa das frases curtas, não é pelo uso de substantivos concretos, pelo contrário, né? Porque passa toda uma ambiência mais abstrata, e não é porque dá ideia de oposição, não. Então, chegaríamos a essa resposta. Então, nós vemos que pode pedir a você que identifique qual é a sequência que predomina, ou já pode te apresentar a sequência é tal e você deve analisar por quê. Vejamos outra questão, também essa um pouco diferenciada das anteriores. Esta aqui foi de 2017. Fala, olha só, a variedade linguística da narrativa é adequada à descrição dos fatos. Por isso, a escolha de determinadas palavras e expressões usadas no texto está a serviço da. Falou para a gente de variedades linguísticas. Já vemos aqui unidos dois conteúdos, falando de variedades linguísticas e falando dessa escolha de determinadas palavras. Observem aqui esse texto de guião que foi veiculado na revista Ecológico. Vamos ler um trechinho para a gente ter noção. Fala assim, ó, naquela manhã de céu limpo e ar leve, devido à chuva torrencial da noite anterior, saí a caminhar, com o sol ainda escondido para tomar tenência dos primeiros movimentos da vida da roça. Nós vemos que ele vai descrever um dia na roça, e ele vai tomar tenência. Observe que essa é uma expressão bem regional, né? Bem própria aí do meio rural. E vejam outras palavras que ele usou. Já aceso, entrei na cozinha na buscação de derrubar a fome. Mais um pouquinho, foi quando eu dei reparo da figura esguia. Aparentando aí, discreta de uma senhora, acompanhada de um garoto, aparentando uns 5 anos de idade, já aboletada na ponta da mesa, em proseio íntimo com a jovem da casa. Observe essas expressões, pessoal. Cria todo esse ambiente do ambiente rural, né? De uma linguagem própria do meio rural. Aí nós vamos chegar. Está a serviço da composição da verossimilhança do ambiente retratado. Verossimilhança, semelhança com a verdade. Então, quer retratar com o máximo de proximidade possível o ambiente rural. Então, a linguagem se presta a esse serviço.
Certo, pessoal? Então, nós vimos aí uma aplicação das tipologias textuais. Vamos para o outro conteúdo que eu quero rever com vocês, que são as variações linguísticas. Também gravei uma videodica, está lá no Instagram, dá para vocês revisarem por lá. E vejam, vamos passar aqui rapidamente também. Nós sabemos que o Brasil é imenso e que o português são vários, porque há várias formas de nos comunicarmos na língua portuguesa. E nós vamos ver aí algumas variações que são facilmente identificáveis. Por exemplo, a variação regional ou geográfica. Ela vai dizer respeito ao meio, à região em que a pessoa vive. Isso vai acabar tendo uma interferência direta no modo como ela fala, nas expressões que ela usa. Né? Nós temos, inclusive, aqui uma charge brincando, ó, gaúcho mineiro. Na minha terra só tem macho. Olha, na minha terra é metade macho, metade fêmea. E nós está achando é bom demais. Então, vejam, brinca aí com falares, com expressões típicas aí do pessoal do sul e do mineiro. Então, o gaúcho e o mineiro. Caracteriza bastante a questão da variação regional ou geográfica. Nós temos, inclusive, aí dentro da variação geográfica ou regional, a questão, por exemplo, das diferenças entre o português falado no Brasil e em outros países, como em Portugal. A variação histórica, ela vai dizer respeito às diferenças que se processam na língua dependendo do tempo em que o texto foi escrito. Por exemplo, nós sabemos que a língua é viva, ela sofre mudanças. Então, nós vamos ter variações na forma de falar, nas variações e variações na forma de escrever. Observe, farmácia com PH já caiu em desuso, isso é arcaico, variação histórica. Aqui nós temos as evoluções do pronome você, pronome de tratamento você, vós me ser, vós me ser, você, e tem uma brincadeira, né? O se, que é como as pessoas usam. Então, nós vemos aí uma variação no tempo, variação histórica. A variação social ou sociocultural, é a terceira, vai dizer respeito à formação, à cultura, ao meio em que a pessoa vive. Então, nós vamos ter diferenças de falar dependendo do grau de escolaridade que a pessoa tem, como brinca-se aqui nessa tirinha. E nós vamos ter também essas variações, inclusive de idade, de sexo, nós vamos poder perceber na forma como as pessoas se expressam. E a quarta e última variação, que é a variação de estilo ou de situação, que vai dizer respeito eu adequar a minha língua ao contexto em que eu estou. Eu posso falar de um modo mais formal ou de um modo mais informal, dependendo do meio ou do meu interlocutor. Aqui no primeiro nós temos uma charge, né, mostrando uma linguagem inadequada para uma situação tão informal como aquela, né? Que seria aí na praia, um momento de lazer, sendo usado uma linguagem extremamente formal. Então, nós temos uma inadequação da linguagem. E aqui nessa segunda imagem chama a nossa atenção para isso. Há momentos em que eu tenho que usar uma linguagem mais formal e há outras que eu posso ficar mais à vontade, por exemplo, com meus amigos, usando uma linguagem mais informal. Pessoal, é isso. Retomando, então. As variações podem ser de ordem regional ou geográfica, históricas, sociais, e eu tenho também a variação de estilo. Nós temos que observar que a norma culta ela é uma das variantes da língua. Então, não existe essa questão de se pensar que existe uma única forma correta de se falar a língua portuguesa. Quando isso ocorre, vai acontecer o que nós chamamos de preconceito linguístico, certo? Então, nós temos que ver esses conceitos aí de adequado e inadequado. Quando é adequado que eu use uma linguagem, quando é adequado que eu use outra. Como eu vi com vocês aqui nesta primeira charge,
a linguagem do personagem aqui, de gravata, toda formal, para esse momento, ela estaria inadequada, ok? E temos que evitar de cair no preconceito linguístico, que é achar que existe apenas uma língua que é correta, né? E desvalorizarmos as outras formas de comunicação. Ok? Há outros detalhes que eu quero chamar a atenção de vocês, quero que vocês observem o seguinte: existe a norma culta e existe a língua coloquial. A norma culta, nós a aprendemos na escola, ela é própria de gramáticas, ela é própria do meio escrito, nós vamos usá-la no nosso ambiente de trabalho, em situações mais formais. Já a língua coloquial é essa que usamos em situações informais, no dia a dia, com nossos colegas, é a língua do cotidiano, mais despreocupada, mais despretensiosa. Então, só para vocês estarem atentos. No uso coloquial, nós fazemos uma pronúncia mais descuidada de certas palavras, enquanto no uso culto nós teremos maior cuidado com a pronúncia e com a escrita. Pronúncia e escrita. Por exemplo, no uso coloquial é aceitável que eu use a gente vai estudar, enquanto no uso culto eu usaria nós vamos estudar, né? Essas expressões aqui são típicas da oralidade, né? Aí, pois é, que eu uso para estabelecer a comunicação. Lembra da função fática da linguagem? Pois é. Uso de gírias, palavrões, isso é próprio da abreviações, próprio da coloquialidade, dos usos do dia a dia. E eu vou evitar esses usos na norma culta, no uso culto que eu faço da língua. Só lembrando, redação do Enem, eu vou fazer uso culto, vou usar a norma padrão, vou lançar mão dos conhecimentos aí adquiridos ao longo dos anos. Mas é interessante nós conhecermos as variações linguísticas, porque aí nós vamos saber nos expressar bem em qualquer situação, adequar a nossa linguagem a elas e ainda vamos demonstrar um grande conhecimento sobre a língua. Pessoal, vejam bem, eu selecionei algumas questões. Esse é um conteúdo também que está sempre presente aí nas edições do Enem. Por exemplo, nessa questão aqui de 2016, temos um texto teatral do Ariano Suassuna, O Santo e a Porca, aí fala-se, nesse texto teatral, o emprego das expressões o peste, cachorro da moléstia, contribui para, nós percebemos claramente, sem ler o texto, eu destaquei as expressões aqui, mas nós percebemos que são expressões regionais, próprias de alguma região, né? Então, nós vamos chegar tranquilamente a essa resposta. Contribui para caracterizar usos linguísticos de uma região, certo? Aqui em Minas, por exemplo, nós não usamos esse tipo de expressão, né? Então, há uma questão que cobrou aí a variação regional. Já esta outra aqui, nós vamos ter uma questão. Eu esqueci de colocar o ano aqui, não há problema. Mas, enfim, ela vai cobrar a variação histórica. Vejam, nós temos o texto aqui em bom português. Vamos ao enunciado. Fernando Sabino, é uma crônica do Fernando Sabino. A língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes socioculturais. Nós vimos, existem as variações linguísticas. O texto exemplifica essa característica da língua, evidenciando que, aí nós vamos lá ler o texto, né, saber, chegarmos a uma resposta. Ele fala assim, no Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Eu vou ler só esses trechos que eu destaquei. A própria linguagem corrente vai se renovando a cada dia. E uma parte do léxico cai em desuso. Assistir uma fita de cinema, vai falar que uma amiga dele chamou atenção para essas pessoas que falam assim, assistir uma fita de cinema. É uma expressão que não se usa mais, assim como banho de mar, automóvel, defluxo, andar no passeio.
São expressões que caíram em desuso, que não se usam mais. Então, nós vamos chegar aqui. A utilização de inovações no léxico é percebida na comparação de gerações, porque a amiga vai falar dessas palavras que não se usa mais, né? Ok. Olha outra. Temos aqui um trecho um texto do Enem 2014, um trecho da música do Gabriel Pensador, Seja Você Mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Veja, as escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto. Vamos lá, vamos ler e perceber quais foram as escolhas linguísticas dele. Olha, não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí, que você tem muito protesto para fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Olha essas expressões que eu marquei. Pro, levanta aí, pra, pode crer, pro, pra, se liga aí, te botaram numa cruz. Nós percebemos que são expressões do dia a dia que nós fazemos uso na linguagem coloquial. Então, nós vamos ver que essas escolhas linguísticas conferem ao texto uma espontaneidade, porque se faz esse uso coloquial aí da linguagem. Outra questão, pessoal, agora em se tratando de usos linguísticos, uma questão de 2015. Esse poema ele é bem bonitinho, né? Ele é do Cordel do Fogo Encantado. Fala assim: se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se para o céu nós a subisse, mas porém se acontecesse de São Pedro não abrisse, gente, é lindinho, né? Mas enfim, perguntou-se assim: o poema foi construído com formas do português não padrão, ou seja, nós percebemos claramente que fez uso coloquial da língua. Essas formas legitimam-se na construção do texto, por quê? Porque elas estão presentes na língua e na identidade popular, né? São expressões que o povo usa. Então, tranquilo de chegarmos aqui, né, pessoal? Depois vocês dão um pause aí nessas questões, observa direitinho o que eu comentei. Tá bom. Então é isso. Nós falamos das tipologias e das variações linguísticas, tudo bem relacionado à interpretação de textos. Brinde agora para quem veio comigo até aqui. As palavras e expressões recorrentes nas questões de língua portuguesa. Gente, isso aqui são expressões que sempre estão ali nas questões, seja no enunciado, seja na resposta, e são expressões que você deve dominar. Quais são elas? Eu vou até fazer um print aqui e vou colocar essa imagem separado lá na nossa pasta. Vejam, elementos verbais e não verbais, ou tem lá texto verbal e não verbal. Lembra, quando disser elementos verbais, está falando de palavras, as palavras usadas. Não verbais está falando de imagens, cores, uma fonte maior, uma fonte menor. Então, saibam fazer essa distinção. Quando na questão pede para você, observe os elementos verbais, está pedindo para você olhar as palavras. Não verbais, então vai ser imagens, cores, né? Ou pode falar para você a associação dos elementos verbais e não verbais, ou seja, observe os dois. Ok? Outra, expressão sempre presente. Vai falar para você das tecnologias da comunicação. Quando você pensar em tecnologias da comunicação, você vai pensar das características desse tipo de texto, né? Que são textos que visam uma comunicação mais rápida ou que favorece uma comunicação assíncrona ou síncrona com o locutor e seu interlocutor. Ou vamos pensar o que mais? Vão lembrar da questão de hipertexto, né? Os links que permitem uma leitura não linear. O próprio leitor fazendo o seu caminho de leitura, ele é bem participante no processo.
aí de leitura e escrita, enfim. E você vai relembrar os gêneros digitais também que estudamos. Beleza. Essa expressão está sempre lá na prova, né? Acabamos de estudar as variedades linguísticas. Quando você pensar em variedades linguísticas, além de você pensar naquelas 4 situações que exploramos aqui, você vai pensar em regionalismos, expressões próprias da região, você vai pensar em características da língua oral, se opondo a características da língua escrita, você vai pensar em norma padrão, ok? Outro, sentido denotativo, sentido conotativo. Vamos relembrar isso comigo? Sentido denotativo, DD, sentido do dia a dia. Palavras no seu sentido literal, né? Tal qual se apresentam no dicionário. E o sentido conotativo é o sentido figurado, metafórico, tá bom? Dominem essas expressões. Aliás, vocês já dominam, só lembrando, né? Outra, quando fala assim para você, de acordo com os usos da linguagem, aí você vai estar atento à forma como foram feitos esses usos, tá? Que linguagem que foi usada, foi uma linguagem mais formal, mais informal, ok? Quando te pergunta outra, a função social do texto é. Quando te pergunta qual é a função social, não está perguntando as funções da linguagem, está te perguntando qual é o objetivo desse texto na sociedade. Esse gênero textual, ele tem qual papel na sociedade? Ok? Quando te falar de aspectos semânticos, vamos relembrar isso, eu até vou colocar aspectos semânticos versus aspectos sintáticos. Vamos relembrar isso comigo. Quando falar de aspectos semânticos, está te falando de sentido. Quando te falar de aspectos sintáticos, está te falando de construção da frase. Ok? Outra. Sempre aparecem também nas questões algum texto, e aí te pergunta sobre as estratégias argumentativas que foram usadas naquele texto. Vamos marcar aqui antes. Aí eu quero lembrá-los de algumas estratégias que estudamos, há outras, mas vamos lembrar algumas, que você saiba analisar essas estratégias dentro do texto. Que estratégias argumentativas podem estar presentes aí nos textos? Comparação, pergunta retórica, argumento de autoridade, comprovação por meio de dados, todas essas estratégias que você aprendeu a usar nas suas redações, elas estão também em textos e, com certeza, podem aparecer aí nas questões do Enem, tá bom? Pessoal, é isso. Eu coloquei novamente aquele slide aqui, que inclusive eu já fiz um print dele, coloquei lá nas dicas de interpretação que eu deixei para vocês. Eu desejo, só para lembrá-los, eu não vou repetir, não vou não. Pessoal, é isso, uma boa prova. Estejam atentos, leiam com atenção os enunciados, grifem lá o que vocês, para direcionar, para que vocês ganhem tempo. Eu estou aqui super na torcida para vocês e vai dar certo. Fiquem tranquilos, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo, até mais.